o que é nível de consciência, que a gente sempre fala, né? E por que é tão importante a gente entender isso? Porque é o seu nível de consciência que determina qual realidade você vai experienciar. Quero trazer para vocês de uma forma bem lúdica, como sempre, bem prática. Eu sei que muitos de vocês têm dificuldade de entender, então a forma como eu trago faz com que vocês talvez entendam coisas que vocês estão tentando entender há meses e ainda não entenderam. Então eu trouxe uma analogia que eu acho que vai ser muito simples de explicar. Vamos lá, vamos imaginar que o todo, né, que Deus é um nível de consciência em 100%. É a consciência pura, é a consciência criadora. Então ela é 100%, tá? Nós todos, seres humanos, animais, todos os seres, objetos que existem aqui na Terra e fora dela, são fractais dessa pequena consciência que tudo junto é o 100%. Só que quando a gente se fractalizou, a gente não dividiu esse 100%. É como se cada consciência ainda fosse os 100%. Então, nesse sentido, eu sou uma consciência 100%, você é uma consciência ainda 100%. O que reduz essa porcentagem? É o avatar. O avatar que você está, né, o nível de consciência do avatar é que determina a porcentagem que você está de consciência. Então, você é uma consciência pura em 100%. Só que, quando você está num avatar cheio de limitações, essa porcentagem se reduz. Eu sempre falo que, gente, o avatar é a consciência pura com amnésia. O avatar, ele continua sendo consciência pura, onipresente, onisciente, onipotente, só que ele está com amnésia. Ele não se lembra que é isso. Então ele está vivendo um personagem, ele está num teatro, onde ele mesmo está ali atuando como um personagem limitado, só que como ele tem amnésia, ele não lembra que ele é Deus. E o que determina a nossa consciência, o nível de consciência? É o seu nível de amnésia. O seu nível de amnésia determina a quantidade de limitação ou de expansão na sua vida. Então vamos supor que você é essa consciência 100%, mas você está com 100% de amnésia também, que é a maioria dos seres humanos, né? Todos estão dormindo, quem não despertou, que não é o seu caso, se você está aqui é porque você já entendeu que você é Deus. O pessoal que não sabe desse assunto, nunca ouviu falar, eles têm 100% de amnésia. Então são pessoas 100% limitadas em todos os sentidos, que não entendem o poder que tem. Ou seja, é aquela pessoa que acha que tem zero poder. Ela está sempre refém da realidade externa, ela não acredita que ela cria essa realidade em nenhuma área da vida. Então, quando a gente desperta, é como se a gente já reduzisse essa porcentagem de amnésia. Então, antes de você despertar, você estava 100% esquecido, né? Estava com amnésia em 100%. Você despertou, nossa, eu faço parte, eu tenho poder assim como todo. E aí você veio para uma amnésia de 70%, digamos assim. Você começou a reduzir essa porcentagem. E aí, nesse processo de despertar, né, quando a gente começa, a gente já entendeu que a gente é o todo, mas existe uma enorme diferença entre você entender isso e você praticar isso. E você viver como Deus. Eu sempre falo, entender que é Deus é o primeiro passo. Mas o segundo passo é viver como Deus. Não vou meditar para ser Deus, vou falar um mantra para ser Deus. Não, é sobre viver como Deus. E aí, nesse processo, você vai reduzindo o nível de amnésia. Então, o que determina o seu nível de consciência, que determina a sua realidade? O seu nível de amnésia. Então, o que está separando você das manifestações que você tanto deseja, seja dinheiro, liberdade, relacionamento? É só retirar mais uma porcentagem de amnésia. É por isso que eu falo, não é sobre aumentar a frequência, não é sobre mantra, nenhuma outra técnica. É o quanto você realmente está 100% consciente de que é Deus. Se você realmente está 100% consciente, não existem problemas reais na sua vida. Você nunca vai olhar para alguma coisa e ver como um problema se você é Deus. Deus tem problema? Deus fica triste? Deus tem raiva? Deus fica com dúvida? Deus tem medo? Principalmente medo, que o pessoal tem muito. Não. Então, se você ainda vive uma realidade com esses altos e baixos, onde as coisas te afetam, onde você acha que o avatar está pensando e sentindo é seu,
você está com muita amnésia ainda. E muita gente que despertou ainda possui muita amnésia. Porque despertou, entendeu, mas não entendeu que está sonhando. Isso aqui é um sonho. Isso aqui é uma simulação. É realmente um teatro onde estamos atuando como atores limitados. É um fingimento. Então, sabe aquela história de finja até ser? Na verdade, é sobre parar de fingir. A gente está fingindo. Quando a gente cria uma realidade de pobreza, de escassez, de dependência, a gente está fingindo. Porque Deus não existe limitação à pobreza. Então a gente está fingindo. O que é o segredo? É parar de fingir. É sair do personagem. A pobreza e escassez não é que isso é falta de poder. Pelo contrário, você tem tanto poder que você criou uma própria amnésia para esquecer que tem tudo e é tudo. Para esquecer que se você piscar, você coloca R$1 milhão na sua mão. Essa é a realidade verdadeira. Mas o nosso trabalho no despertar é ir tirando e tirando e tirando o nível de amnésia. Quanto mais eu estiver consciente, quase que 100% ali de consciência, mais eu vou ter uma realidade ilimitada. E isso não é sobre técnica. Não é sobre qual mantra eu vou falar. É sobre o quanto eu vou estar consciente o tempo todo, vivenciando apenas. Deus não está aqui para buscar nada. Muita gente fala assim, a gente está num processo de evolução. Mas será? A gente já é tudo. A gente não está aqui para evoluir, a gente só está aqui para se lembrar de quem é. Então, não é sobre a sua frequência. Para de tentar aumentar a sua frequência. Comece a aumentar o nível de consciência. Se eu estou consciente que eu sou Deus, nada me afeta de fato. Se eu estou consciente que eu sou Deus, não existe preocupação. Como é viver como Deus? Zero preocupação. Deus tem preocupação? Deus se preocupa com, eu não vou dar conta, não vou conseguir, isso aqui vai dar. Existe alguma preocupação para Deus? Então, como é viver como Deus? Viver sem preocupações. Não precisa preocupar com nada. Isa, mas eu tenho que fazer alguma coisa? É o seu avatar falando. Porque como Deus, você só pensa e faz. Você só pensa e tá feito. Aí chega aqui, a gente acha que a gente tem que fazer um monte de coisa com a mão. Mas se eu não fizer isso, não vai ter. Então, você vai ter que fazer. Porque você que cria. O que você tiver que fazer vai ser feito naturalmente. Porque o seu corpo é um veículo da consciência. Só que quando você usa o corpo e está dentro do corpo e acredita que é o corpo, que é a mente, você está criando maravilhosamente bem. Só que uma realidade limitada. Quando você cria através da consciência, através de ser Deus, eu sou um avatar, mas eu continuo sendo Deus, aí eu consigo criar uma realidade ilimitada. Então, pare de tentar elevar a sua frequência. Eleve o seu nível de consciência, se lembrando todos os dias, a todo momento, vivendo como Deus. Não existe preocupação, não existe processo, não existe nenhum medo ou insegurança na sua vida. Porque nada é real. Isso aqui é um jogo, é uma brincadeira. Quando você entende que isso aqui é um jogo, não existe esse medo. Medo de quê? A gente nem morre. Quando você entende, gente, que a gente não morre, a morte não existe. Ninguém. É um piscar. É uma mudança de estado apenas. Quando você entende isso, nada mais é um problema. Nem mesmo a doença, porque a doença também não é real. É só um joguinho que estamos aqui realmente como se estivesse no Free Fire aqui, jogando, experienciando tudo isso. Então, qual nível de consciência você tem de realmente ser Deus?